Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao podcast militar, aqui é o Clesley. Iremos tratar sobre o tema, sobre o status internacional da floresta amazônica. Um status esse que afeta diretamente a soberania do Brasil e é de interesse de todos nós cidadãos. Há 10 anos atrás, houve uma famosa e conhecida intervenção internacional na Líbia, onde derrubou o governo ditatorial, onde o pessoal com pretextos bons de responsabilidade de proteger a região, ou seja, a ONU e mais vários países, uma aglomeração de vários países internacionais, conseguiram derrubar o governo de Muammar Gaddafi. Porém, depois de muitos avisos que estavam interessados somente no petróleo na região, largaram a região sem nenhum governo forte, central, bem definido. O país hoje vive uma guerra civil. Hoje, esse acontecimento é um exemplo de como são os interesses internacionais. Chegaram e invadiram cheio de boas intenções, mas hoje em dia que o país está na miséria, ninguém faz questão de dar nenhum apoio, nenhuma ajuda, nem sequer é mencionado nas grandes mídias internacionais. A floresta amazônica, caros amigos, caros guerreiros, ela faz parte de 9 países, é a maior floresta do mundo em questão de biodiversidade, ou seja, tipos de animais, plantas, organismos vivos, e entre outras coisas. E uma das coisas muito importantes são as questões dos minérios, terras raras, ouro, diamante, essas coisas também que são encontradas no subsolo da região. Eu acredito que todos já devem ter escutado, pelo menos alguma vez, o nosso saudoso Dr. Enéas, que já foi candidato à presidência, falando, que essa intenção internacional de países vindo querendo proteger, cuidar, salvar a Amazônia, eles não estão querendo o bem da Amazônia, mas sim estão querendo os bens da Amazônia. Porque sabemos que a Amazônia não é uma qualquer região, é uma região muito rica em recursos naturais, seja de água, biodiversidade e minerais. Então, toda essa bondade, essa benevolência de querer vir com o responsável de proteger, é somente um bom pretexto, um pretexto conhecido, um pretexto já muito utilizado como na guerra do Iraque, na guerra da Líbia. Mas nós sabemos que entre países não há amigos, mas sim interesses econômicos e financeiros. E para poder sobreviver no nosso mundo, um país tem que ser forte militarmente. Tem que ter uma indústria, tem que ter um exército, uma marinha, uma força aérea capaz de negar, de causar intimidação, de fazer adversários pensar 2 vezes antes de tentar algum ataque. Uma outra crítica que deixou muito marcada também foi no debate entre Trump e Biden pela presidência, onde Biden criticou duramente o governo brasileiro, falou que ia trazer muito investimento, bilhões de dólares para a Amazônia. E se o Brasil não cuidasse, não protegesse a Amazônia, novamente com bons argumentos bonzinhos, diria que falou em tom de ameaça, que o Brasil ia sofrer as consequências. Não disse diretamente que iria invadir o Brasil, mas provavelmente se referindo às sanções econômicas. Então eu pergunto a vocês, caros guerreiros que estão assistindo, estão participando desse podcast, o que vocês já acham sobre esse assunto? O Brasil hoje em dia teria uma capacidade bélica, industrial, governamental para poder impedir de tomarem a Amazônia à força, de internacionalizar ela, de vir outros países aqui administrar como propriedade deles, negando acesso aos brasileiros, negando acesso ao governo brasileiro aos recursos daquela região. Conhecendo hoje em dia as nossas capacidades militares, muitas pessoas acreditam que o Brasil, para proteger a Amazônia, precisa de armas nucleares. Eu peço para vocês mais uma vez ir participando do podcast, deixa aí seu comentário, o que vocês acham sobre isso. Eu pessoalmente acredito que ter uma arma nuclear serviria para dar um status inigualável para o Brasil. Iria erguer ele a um ramo muito surpreendente na vida internacional. Porém, ter uma arma nuclear não é uma coisa que é brincadeira, não se faz todo dia, não é qualquer país que consegue. Para o Brasil conseguir uma arma nuclear, teria que peitar Estados Unidos, Rússia, China, e enfrentar duríssimas sanções econômicas. E aí fica aquela pergunta, será que o Brasil estaria disposto a pagar, teria força para enfrentar toda essa pressão, essas sanções econômicas, a semelhança que sofre o Irã, para poder correr atrás da sua bomba nuclear? Hoje em dia, o assunto sobre status internacional da Amazônia já está mais esfriado, mas principalmente na época do que o Macron
propôs isso, se falava muito sobre isso, né? De como o Brasil conseguiria proteger essa região tão rica contra vários países, só mesmo a partir da bomba nuclear. Porque se fosse feita uma coalizão realmente definida, firme e forte, vamos invadir aquela região e anexar ela à força. Caros guerreiros, eu garanto para vocês, mesmo o Brasil sendo um país grande, forte, potência aqui na Sul América, não iria conseguir derrotar Estados Unidos, com França, Inglaterra, entre outros países, só mesmo por arma nuclear. Mas a questão não chega a esse ponto. Não chega a esse ponto de comover tanto as potências internacionais, de formar uma coalizão, de realmente desembarcar milhões de tropas aqui na região do Brasil para poder conquistar o território à força. Não é essa a questão, isso é algo muito distante de acontecer. O que mais provavelmente vai acontecer são sanções, são críticas internacionais, são boicotes, entre outras coisas. Porém, mesmo o Brasil não tendo uma arma nuclear, nós podemos ter aí centenas de caças, milhares de tanques, milhares de peças de artilharia, uma infantaria de selva muito bem treinada, uma quantidade grande de veículos de combate. Tudo isso imporia respeito a eventuais invasões. Ia demonstrar aos invasores que se eles tentassem entrar, ia ter um preço muito alto. Ia ter um preço que de repente não compensaria eles tentar tomar a força. É isso que é importante ter forças armadas bem treinadas, bem capacitadas e modernas. Ter uma capacidade de fazer seu inimigo pensar duas vezes em atacar e invadir a sua região. Para isso, o que a gente precisa principalmente nas nossas forças armadas é aumentar o nosso orçamento militar. O nosso orçamento militar não é correspondente com as necessidades do Brasil num cenário internacional. Pergunto para vocês aí, guerreiros, que estão acompanhando o podcast sobre minhas pontuações e meus argumentos. Fala para mim o que vocês acham sobre isso, sobre o que vocês acham sobre esse tema. Como que o Brasil, a melhor forma, a melhor maneira dele proteger, de mostrar uma presença firme, forte, de mostrar uma intimidação contra futuros planos de invasão ou tentativa de internacionalizar a Amazônia. Muito obrigado por participar aí, deixe seu like e compartilha esse podcast nos seus grupos, nas suas redes sociais. Valeu pessoal, até a próxima.